Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo sob controle? Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro dessa semana e para darmos início nós teremos o nosso momento de devocional. A nossa devocional hoje será no livro de Provérbios, capítulo 16, dos versos 1 ao 13, que diz assim: Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Mais uma vez, nossa devocional está baseada no livro de Provérbios, os conselhos de sabedoria escritos por Salomão. E essa passagem tem relação com os vários planos que fazemos em nossa vida. Nós todos os dias, de maneira consciente ou inconsciente, fazemos planos para nossas vidas. E muitos planos acabam dando errado. Muitos planos que na nossa cabeça parecem ser bons, mas no final acabam falhando. E outros planos acabam dando certo. Em outras ocasiões nós conseguimos conquistar os nossos planos. Como saber se o que estamos fazendo está dentro do caminho do Senhor? E Salomão, nesses 3 versos que acabamos de ler, de Provérbios capítulo 16, vai nos responder isso. E a resposta é: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Mas como fazer isso? Como vamos consagrar os nossos planos ao Senhor? Nós só saberemos o que o Senhor quer para a nossa vida se buscarmos conhecer a vontade de Deus. E para conhecer a vontade do Senhor é necessário ler a Bíblia, é necessário orar, pois é através da Bíblia que Deus nos revela a sua vontade, que Deus nos revela os seus caminhos. É através da Bíblia que Deus fala conosco. E também nós devemos orar e pedir a orientação do Senhor para as nossas vidas. E também estarmos dispostos a ouvir as suas orientações e colocá-la em prática em nossas vidas, para que assim os nossos planos sejam bem-sucedidos. Vamos fazer uma oração nesse momento? Feche seus olhos e ore comigo. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, mais uma vez, Senhor, estamos aqui para ouvir mais da Tua palavra, para aprender mais um pouco daquilo que Tu queres para nossas vidas. Nos ajuda a confiarmos em Ti, nos ajuda a colocarmos os nossos planos, os nossos objetivos diante de Ti e estarmos dispostos a escutar a Tua voz para assim realizar a Tua vontade e para que assim os nossos planos sejam bem-sucedidos de acordo com aquilo que Tu queres para nossas vidas. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Eis-me aqui outra vez, diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas, fazes cair as barreiras em mim. Este é o Senhor e dizes palavras de amor, de esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade, libertas você do calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez,
diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas, fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor, e dizes palavras de amor, de esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas você do calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. E a nossa aula de hoje ela tem como título O Direito à Liberdade. E nós vamos aprender sobre o direito à liberdade por meio do ECA, que a gente já vem estudando durante todas essas aulas, e seremos capazes de identificar os nossos direitos e perceber se eles estão sendo garantidos ou violados em nosso cotidiano, em nosso dia a dia. Reflita nessas 3 perguntas antes de darmos início à nossa aula. Vocês são livres? O que é liberdade? O que é ser responsável? Ser livre é poder nos permitir escolher o melhor para nós e também para os outros. Uma pessoa livre pode decidir agir de acordo com a sua vontade, mas ela é totalmente responsável pelos seus atos. É muito importante entender que a liberdade deve estar ligada à responsabilidade, pois se alguém não for responsável para viver uma vida em comunidade, a sua liberdade ela será retirada. E como podemos perder a liberdade? Podemos perder a liberdade quando não cumprimos a lei. Então, nós vemos vários casos em nosso dia a dia de pessoas que descumprem a lei de alguma forma e acabam perdendo a sua liberdade, acabam sendo presas, colocadas em uma cadeia, em uma penitenciária. E para que isso não aconteça, é necessário que a gente conheça os nossos deveres e os nossos direitos. Então, a gente tem vários direitos, mas também temos deveres como cidadãos. E para que a nossa liberdade seja garantida, nós precisamos cumprir também a lei. Observe essas imagens de pessoas que usaram a sua liberdade de forma errada. Em alguns casos, elas não necessariamente chegaram a descumprir uma lei, mas elas usaram a sua liberdade de forma errada e acabaram prejudicando a si mesmo ou a outras pessoas. Então, na nossa primeira imagem, nós temos uma pessoa usuária de drogas. Então, muitas vezes o jovem acaba usando a sua liberdade para usar drogas, mas acaba se tornando escravo das drogas, acaba perdendo a sua liberdade para as drogas. Nós temos o outro caso das DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis. A gente já estudou um pouco sobre sexualidade. Quando nós utilizamos a nossa liberdade sexual de forma errada, pode acontecer isso, uma doença sexualmente transmissível. A outra imagem de uma gravidez na adolescência. E também temos o caso de um acidente. Esse acidente ele foi causado pelo consumo de bebida alcoólica. Então a pessoa usou a liberdade que ela tinha de consumir a bebida alcoólica, só que ela, ao beber, ela foi dirigir. Então ela acabou violando uma lei e causou um acidente que prejudicou não só a ela, mas também a outras pessoas.
Somos criados para a liberdade e para sermos felizes. Para que possamos ter essa liberdade, é preciso entender quais são os nossos direitos, pois a lei do nosso país nos garante isso. Para que esses direitos não sejam desrespeitados, é também preciso sermos responsáveis para usar a nossa liberdade da maneira correta. Na lição de hoje, iremos entender um pouco mais sobre esse assunto. Nós herdamos muitas conquistas de inúmeras lutas de gerações passadas em nome da liberdade. Nós já estudamos um pouquinho isso sobre a história do ECA, mas também teve várias outras lutas em vários outros assuntos. Antes, existiam regimes de escravidão que deram lugar à liberdade e à cidadania. Em decorrência dessas lutas, a sociedade criou leis e aqui no Brasil nós temos a Constituição Federal que garante essas leis. Ela foi criada em 1988 como princípio fundamental a dignidade da pessoa humana. Definição essa que contempla o Estatuto da Criança e do Adolescente de maneira especial. O dever de zelar pela dignidade das crianças e dos adolescentes não é só do Estado, mas de todos nós, como nós já vemos estudando isso durante esse módulo. O artigo 18 do ECA diz: é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. O direito deve ser respeitado, sem que haja violações das integridades físicas, psíquicas ou morais da criança e do adolescente. Isso abrange a prevenção da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores ideais e crença dos espaços, objetos, pessoas, de acordo com o artigo 17 do ECA. Ou seja, todos nós devemos respeitar e preservar os direitos das crianças e do adolescente de forma integral, de forma completa, para que nenhuma área de desenvolvimento da criança ou do adolescente seja prejudicada e estes possam desenvolver-se de forma plena e saudável. Por que é importante que os adolescentes conheçam seus direitos? Nós todas as aulas batemos nessa mesma tecla. Vocês precisam conhecer os seus direitos. É importante que vocês conheçam os seus direitos. Mas por que é importante? Para que vocês possam identificar quando existir violações de direitos, para que vocês saibam reivindicar melhorias em sua comunidade, em nossa comunidade, para que vocês possam repassar o conhecimento para o seu círculo de influência, para os seus amigos, para as pessoas que estão próximas de vocês, sendo defensores assim dos seus direitos, para prevenir situações de violência em seu contexto familiar e comunitário. Por isso é importante que vocês conheçam, que vocês entendam os seus direitos. E por isso que nós estamos estudando o ECA. O artigo 16 do ECA diz o seguinte: o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: ir e vir nas ruas públicas e espaços comunitários, ressalvada as restrições legais. Nós já estudamos antes quais são os espaços que a criança e os adolescentes não podem frequentar de acordo com a lei. Opinar e expressar, crença e culto religioso. Então, toda criança e adolescente ela tem direito de ter sua religião, sua crença e também prestar o seu culto. Ela tem direito a brincar, a praticar esportes e a divertir-se, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação, assim como a gente já viu na última aula, participar da vida política na forma da lei. Então a lei ela diz que o adolescente maior de 16 anos ele já pode votar, ele já pode exercer o seu direito ao voto e buscar refúgio, auxílio e orientação. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16, diz assim: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpas para fazer o mal.
viva como servos de Deus. Nós já vimos durante essa aula alguns exemplos de pessoas que usaram a sua liberdade de forma errada. Usaram a sua liberdade prejudicando às vezes a si mesmo, prejudicando às vezes a outras pessoas. Vocês são pessoas livres, vocês têm direito à liberdade, mas não usem a sua liberdade para fazer o mal. Não use a sua liberdade de forma errada. É isso que diz esse texto. O direito à liberdade é essencial ao pensarmos em desenvolvimento sadio e pleno. A garantia do direito à liberdade nos fará cidadãos melhores na construção do mundo em que queremos viver. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpas para fazerem o mal. Vivam como servos de Deus. Deus nos dá o poder para fazer o que é certo. Temos liberdade para tornar o mundo um lugar melhor, que possamos usar a nossa liberdade a serviço do bem-estar um dos outros e também da justiça. Então, pessoal, é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Reflitam sobre a sua liberdade e de que forma você está usando a sua liberdade e de que maneira você pode usar a sua liberdade para ajudar as outras pessoas, para tornar o nosso mundo um lugar melhor, o lugar em que você deseja viver, certo? Agora que você já assistiu essa aula, vá lá no nosso grupo do WhatsApp e confirme a sua frequência. Fiquem com Deus e até a próxima aula.